Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário de noticiários, do ponto de vista daquilo que é um cristão que tem a Bíblia na mão. Nós ficamos cada vez mais impressionados com a forma como a nossa mídia controla ou tenta controlar aquilo que são, digamos, as ideias ou os pensamentos da população. A mídia não é inocente, ela é utilizada para criar uma certa mentalidade naquilo que está à nossa volta. E não há mais qualquer tipo de vergonha no que diz respeito a dizer a verdade ou a mentira. É claro que nós podemos usar aqui muitos exemplos, mas exemplo recente, vários jornais desportivos, eu sei, não é nas notícias mais importantes, mas estava em capa de manchete em vários jornais desportivos e não só, davam conta de que o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, ia ser contratado pelo Nápoles de Itália. Dizia uma hora em que o presidente do Nápoles tinha ligado para Sérgio Conceição, o tempo que a conversa tinha demorado, qual era a proposta financeira que lhe ia ser dada, por quantos anos ele ia assinar o contrato, qual era o salário que ele ia receber, especulava-se até onde é que ele ia morar e jogadores que possivelmente ele poderia querer levar de Portugal ou contratar de outro lado para montar a equipe do Nápoles. Enfim, dias depois, soube-se que o presidente do Nápoles, respondendo à entrevistadores, disse que nunca tinha falado com Sérgio Conceição em momento algum e que não estava pensando nele porque queria obrigatoriamente um treinador que fosse italiano. E os jornais que deram a informação de forma categórica vieram pedir desculpa, certo? Não, isso não aconteceu. Esta questão das fake news, das notícias que são criadas ou inventadas, não é nenhuma novidade. Elas são feitas para que nós possamos criar uma certa mentalidade. Isto já acontece há muito tempo. Na história mais recente, por exemplo, 1938, a Alemanha queria invadir a Checoslováquia porque entendia que devia anexar aquele território ao seu império. Era este o propósito de Adolf Hitler. O que é que fez o seu ministro da propaganda, Goebbels? Goebbels tinha entendido que ele precisava controlar a mídia e ele controlava a mídia de toda a Alemanha. Ele começou a colocar noticiários em que mostrava a opressão da população de etnia alemã por parte dos checos. As famílias alemãs estavam a ser expulsas das suas casas, as suas casas estavam a ser queimadas, os seus negócios estavam a ser atacados. Quando finalmente a Alemanha entrou pela Checoslováquia dentro, não foi uma invasão, foi uma ação humanitária. Foi para proteger os seus cidadãos. E é claro, a Checoslováquia foi anexada desta maneira. A mesma estratégia foi utilizada mais tarde para poder invadir a Polónia, dizendo que os poloneses estavam a maltratar os alemães que moravam ali. Esta estratégia de mudar a mentalidade funcionou de forma extraordinária. Já no fim da guerra, quando era óbvio que a Alemanha ia perder, era preciso desmoralizar aquilo que eram as forças, digamos, dos aliados. Houve o bombardeio de Dresden em 1944, levou a muitas mortes. Imediatamente Goebbels fez publicações a respeito daquilo que tinha acontecido. E os noticiários mostravam a cidade de Dresden em chamas, um grande incêndio a nível de todo o local, milhares de mortos, e ele anunciou 200 mil pessoas morreram queimadas de forma dramática na cidade, etc. E tal. Isto provocou uma reação por parte dos aliados muito forte. Houve muito constrangimento, um apontava para o outro, ninguém queria assumir a responsabilidade, o público também do mundo ocidental ficou escandalizado. Então isto é que é guerra, nós estamos a matar civis desta maneira horrorosa. Mais tarde percebeu-se que afinal apenas 10% daquilo que morreram, apenas 10% do número que tinha sido anunciado inicialmente. O que já é muito, mas é 10%. Mas isso já não teve impacto nenhum, porque no entretanto a mentalidade estava lá e estava feito o estrago. Nós não recebemos as notícias que poderíamos receber, ou então elas estão dadas num cantinho de página para que nós não prestemos atenção. Ficou definido e ficou afirmado a nível do orçamento público, por exemplo, que não ia-se gastar mais dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro e o meu dinheiro de impostos, para financiar o novo banco. No entretanto, continua a haver injeção de dinheiro no novo banco, mas estas informações vêm num rodapé, num cantinho de página. Da mesma maneira, ficou decidido que não se podia fazer investimento público de uma maneira tão significativa para salvar a TAP. Mas, mais uma vez, o investimento vai ser feito, está num cantinho de página. É tão interessante nós percebermos como é que as coisas podem ser mentira num momento e depois no momento seguinte já não são. Enquanto Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, qualquer referência a que esta pandemia podia ser responsabilidade dos chineses era visto como uma teoria de conspiração. Este indivíduo é louco, ele é maluco, imagina o que é que os chineses têm a ver com isto, ele chama isto do vírus chinês.
A gripe espanhola podia ser espanhola, mas este vírus não podia ser chinês. Isto é óbvio que isto não tinha acontecido. É claro que o Wuhan, aquele laboratório chinês, não tinha responsabilidade nenhuma no assunto. Agora o Donald Trump já não é mais presidente, agora o presidente é Joe Biden, e o que é que acontece? Agora já se pode falar no vírus chinês, agora já se pode dizer que há cada vez mais evidências e sinais claros de que é muito provável que tenha sido dali que nasceu esta pandemia. Mas porquê que de repente uma coisa que era teoria de conspiração agora pode ser aceita como verdade? Muito se criticou e falou a respeito do muro que foi feito na fronteira dos Estados Unidos e o México para poder atacar aquilo que era a presidência republicana. Agora, quando nós vemos imagens chocantes de pais a jogarem os seus filhos do outro lado do muro, aí já não há muito problema, é melhor não dar muita informação sobre o assunto. Black Lives Matter está constantemente na boca das pessoas para ser apresentada como uma instituição e cada vez mais com um peso significativo, cada vez que eles tomam uma postura a favor ou contra, isto tem que ser considerado. São um grande movimento internacional para lutar contra o racismo. No entretanto, quando um dos dirigentes importantes, um dos fundadores de um dos capítulos da Black Lives Matter numa grande cidade americana, demitiu-se, porque ele reconheceu publicamente num vídeo que a instituição não está a fazer aquilo que era preciso. Tornou-se uma instituição com interesses exclusivamente políticos. Tem permitido que os seus membros atuem de forma praticamente terrorista, pilhando aquilo que são as propriedades particulares. E ele veio dizer aquilo que era necessário fazer, que era lutar pela preservação das famílias afro-americanas, pelo desenvolvimento daquilo que são as escolas que vão apoiar os jovens da futura geração afro-americana. Isso a instituição não está minimamente interessada em fazer, mas era isso que nós precisávamos fazer. Eu não quero mais fazer parte deste grupo. Aí vem num cantinho de página. Como uma das porta-vozes desta instituição que teoricamente está a lutar contra a desigualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos da América, vive numa mansão de milhões de dólares. Isso já não é chocante e já não vem mais uma vez nas páginas principais. Nós vamos encontrar isto apenas num cantinho de página. Ou seja, nós vamos continuar a ser alimentados com as notícias que a ideologia que está no poder quer que nós guardemos. E isto vai continuar a fazer a diferença nos olhos da esmagadora maioria das pessoas. Porque grande parte da população vai receber isto. Está publicado, é verdade. Está escrito, deve ser assim. E a partir do momento em que nós aceitamos isto desta forma, nós estaremos sendo enquadrados, a nossa mente estará sendo trabalhada para pensarmos de uma certa maneira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Roma, ele dizia: não vos conformeis com este mundo, não aceiteis a moldagem da vossa mentalidade. Não permitam que a vossa cosmovisão, que a forma de vocês olharem para o mundo, de vocês interpretarem as coisas, seja moldado por aquilo que o mundo dá. Não aceitem esta pressão. Renovem o vosso entendimento, mudem, não é? Tornem clara a vossa compreensão, iluminem a vossa mente através daquilo que vem do Espírito Santo. E isto é a revelação da palavra de Deus. É o estudo da palavra, é a meditação da palavra, é o ouvir a palavra, é o compreender a palavra que faz com que nós moldemos a nossa mente àquilo que Deus tem para nós. Porque isto nos faz experimentar e viver aquilo que é a vontade de Deus. Veja bem, há aqui um processo ensinado nestes versículos. Primeiro, não se molde. Segundo, molde-se. Terceiro, experimente. Ou seja, evite a moldagem que vem do mundo. Esteja atento à forma como estão querendo transformar a nossa maneira de pensar. Use a palavra de Deus e busque a palavra de Deus para moldar a sua compreensão da forma que Deus quer que nós olhemos o mundo como Jesus o olhava, porque nós queremos ser seus seguidores e seus discípulos, viver e ser cada vez mais parecidos com Ele. E isso nos levará, consequentemente, a experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, é aquela que nós queremos viver. Nós usamos este tempo para chamar a atenção. Não é um simples combate àquilo que acontece na mídia, mas para que nós possamos, como cristãos genuínos, estar atentos e não permitirmos que molde o nosso entendimento, mas que a nossa mente possa ser guardada daquilo que vem da parte do inimigo e ela possa ser dominada daquilo que vem da parte do Senhor. Uma mente clara, uma mente com a luz de Deus, para podermos ser sal e luz na terra.